também não estudei não, mas vamos ler, né? Quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Tá um pouquinho ruim ainda para falar por causa da cirurgia, mas qualquer coisa eu tô aqui. Tá, joia. Então, esse estudo de hoje, né, é muito parecido com aquele que a gente já estudou lá no início, né? Porque Paulo, ele começa a discursar novamente sobre o que aconteceu com ele, né? Como ele perseguiu a igreja e como foi o encontro dele com Jesus, que ele apareceu no caminho, né? E as instruções que Cristo deu para ele. E o interessante aqui é que ele se dirigiu a essa multidão em aramaico, né? E aí que ele conseguiu esse silêncio de todos, né? Então ele estava falando ali com segurança, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa, né, que falava bem, que conversava bem, né, que tinha lá que foi criado, né, com aqui na Bíblia, aqui no início fala, deixa eu abrir aqui rapidinho, que ele era judeu, né, mas ele foi instruído por Gamaliel, né, na lei dos antepassados. Então ele teve um estudo, ele teve uma base, né. Então assim a gente vê que nós também precisamos ter essa base cristã, essa base na palavra de Deus, né? A gente precisa estudar. E Paulo, ele era um estudioso. Ele era um estudioso, só que ele não tinha tido um encontro com Deus ainda, ele não tinha tido um encontro com Jesus. Muitas pessoas, elas estudam a Bíblia, né? Elas estudam o Evangelho, mas elas não têm um encontro real com Deus. Paulo poderia muito bem ter passado, né, muito tempo sem ter esse encontro. Mas aprove o Senhor, né, que ele ter se encontrado com Jesus, né? Então ele era perseguidor dos cristãos. Ele ele prendia, né, mulheres, ele prendia homens, ele lançava-os na prisão, né? Mas ele foi o escolhido de Deus, né? Jesus o escolheu para fazer, né, essa obra grandiosa, né, que através da vida de Paulo aconteceu, né? Então aqui fala que no 22, quando Paulo estava em relativa segurança, o comandante lhe permitiu falar com a multidão. E ele se dirigia ao povo em aramaico. E dessa forma ele conseguiu absoluto silêncio. E no discurso dele, Paulo falou como ele se comportava antes, né? Falou das atitudes dele, que ele perseguia a igreja, a forma como Jesus apareceu no caminho para ele e as instruções que Jesus deu a ele. E Paulo também contou como foi o encontro dele com Jesus e como isso mudou a sua vida, como mudou, né, as convicções que ele tinha e que ele largou tudo, né? Ele deixou de ser aquela pessoa, né? Ele teve um novo encontro com Jesus. Esse encontro ele deixou de ser quem ele era, né? Perseguidor, para agora apresentar Jesus, né, como Messias, para ele falar do evangelho para as pessoas. E nada mais assim do que ele realmente para poder falar que ele viveu os dois lados, né? Ele foi um perseguidor, ele vivia do outro lado, né? Mas a partir do momento que ele teve o um encontro com Jesus, tudo mudou na sua vida. E ele começou a apresentar Jesus, apresentar o evangelho. E aqui em Atos 22, 23, fala que Paulo estava falando sobre a morte de Estevão. E os judeus, eles não quiseram mais ouvi-lo. Eles fizeram um alvoroço, né? Jogaram poeira para o ar
e deixar o ambiente bem bagunçado. Então o comandante ordenou que Paulo fosse levado e fosse açoitado, até que se descobrisse por que o povo odiava tanto. Paulo se apresentou, ele se apresentou como cidadão romano, né? E ele falava, né, às pessoas que estavam ali sobre política. E ele questionou se era justo açoitar, né, um cidadão romano, sem que ele fosse condenado. Então, ao saber que Paulo ele era um cidadão romano, o comandante rapidamente suspendeu o castigo. Então, ordenou que Paulo fosse liberto. E para saber o motivo dessa indignação dos judeus, ele deu ordens para que eles se reunissem no sinédrio. Então, ele começou a falar em sua defesa. Então, Paulo fala em sua defesa. E ele se apresentou aí ao povo como cidadão. Deixa eu ler aqui novamente aqui. Aqui, ó, ele falou aqui, ó, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente, versículo 3. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Deles cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiro os que de lá estivessem para ser punidos. Então aqui o versículo 6 fala que ele se aproximava, quando ele se aproximava de Damasco, né, que ele teve aquele encontro com Jesus, né, que foi uma luz forte vinda do céu, e ele caiu por terra. Ele não aguentou, né, a luz que brilhava. Ele caiu. E aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E ele perguntou: o que devo fazer? E o Senhor disse o quê? Levante-se, entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. E ali naquele momento ele ficou cego, ele foi deixado cego. E um homem que foi instruído por Jesus, né? Que foi o Ananias, que era um fiel seguidor de Jesus, ele veio, né? E colocando a mão sobre Saulo, recuperou a visão dele naquele momento. Então houve um milagre aí, né? Um milagre da visão, né? Aqui como esse recupere a visão, aqui a gente entende o quê? Que Deus, ele fez com que Saulo ficasse cego, né? Para ele entender, né? Que ele se considerava assim um homem bem superior, é uma pessoa de alto padrão, com ensinamentos, né? Com instrução, né? Só que ele era cego espiritualmente, né? Jesus, ele fez com que essa cegueira dele fosse voltar ao normal através de uma pessoa, né? Através de Ananias, através de um seguidor de Jesus. Então, através da vida de Ananias, Saulo ele recuperou a visão. É, e a visão dele foi recuperada, então as escamas foram tiradas, né, dos olhos dele. E ele viu, né, viu o poder de Jesus, viu quem era Jesus. Que antes ele só conhecia Jesus de ouvir falar, né? E agora os olhos dele pôde ver, né, o poder que tinha Jesus, em Jesus, né? Então assim a gente vê como as pessoas, né, que são muito estudiosos da palavra,
e que ao mesmo tempo não tem, né, aquele impacto, né, que às vezes um irmãozinho que é iletrado, né, que não tem estudo, sabe falar, né, porque é instruído pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui, ele viu o poder de Deus ali, sendo representado ali, né, e ele se abriu os olhos, né, para ver. Então aqui Paulo ele se apresenta, né, como cidadão romano e aqui foi a defesa dele, né? Ele começou a se defender aqui. E ele disse que o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Ananias falou para ele: você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Então aqui a gente vê aqui a importância também do batismo, né? Ele se levantou, ele se batizou. Então assim a gente vê a importância do batismo como uma expressão pública, né? Da nossa fé, da nossa transformação. Então aqui ele reconheceu, né? Reconheceu que ele foi um pecador, reconheceu que ele foi um perseguidor. E no momento que ele teve esse batismo aí, que ele se batizou, ele expressou publicamente, né, que ele crê em Jesus e a transformação dele. Então a gente vê aqui como ele foi bastante... Teve um impacto profundo, né, o encontro dele com Jesus. E aqui Ananias falou, e agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então aqui fala que quando ele voltou a Jerusalém, ele orava no templo e ele caiu em êxtase e viu o Senhor, que dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E ele respondeu, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando dos mantos do que o matavam. Então o Senhor disse, vá, eu enviarei para longe os gentios, aos gentios. Então ele foi enviado aos gentios, às pessoas que não creem em Jesus, mas que eles poderiam crer através da vida de Paulo, né? Então, Paulo aqui como cidadão romano, ele teve ele teve esse ato, né, de levar essa palavra para esse povo. Então, assim, a gente vê como as pessoas também receberam ele, né, com gritando, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Então, o povo estava ali querendo fazer justiça, né, julgando ele. E eles gritavam, tiravam suas capas, né, e o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. E enquanto o amarrava a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ele estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Daí a importância, né, de saber as leis, né, de estar por dentro das leis, porque Paulo sabia das leis, né? Sabia que eles não poderiam açoitar um cidadão romano sem que ele fosse condenado. Então o centurião, ouvindo isso, foi prevenir o comandante. Então ele foi sábio ali, né? Deus deu sabedoria para ele poder falar naquele momento, né? O direito que ele tinha ali de não ser açoitado. E aqui o comandante falou: o que vais fazer? Este homem é um cidadão romano.
E o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu que sim. Então aqui ó, ele colocou: Eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo pagou um alto preço pela cidadania dele. E Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas, né? Pela nossa cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, né? E a partir do momento que ele aceitou Jesus também, que ele foi batizado, ele teve esse direito também, né? E os gentios que ele foi levar a palavra aí também teriam esse mesmo direito, né? Então aqui eles começaram a interrogar Paulo e até o próprio comandante ficou alarmado ao saber que ele havia prendido um cidadão romano. Então Paulo aqui ele se aliou, né, dos direitos que ele. Se ele não soubesse disso, ele poderia ter ficado lá sendo açoitado, né? E não ia cumprir o que Jesus mandou ele fazer, né? Mas ali a gente vê que ele realmente teve aquela atitude, né, de falar, e ele foi fazer o que Deus queria, né? No dia seguinte, visto que o comandante queria saber exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. E Paulo foi apresentar-se a eles. Então a gente vê que aceitar Jesus, né? Ele aceitou Jesus e ele foi levar a palavra para todos, para os gentios. Ele buscou pela essa verdade, né? E ele foi, ele começou a falar de Deus, a falar do Evangelho. Ele foi também açoitado, né? Ele foi preso, foi humilhado, mas ele continuou com o propósito dele. Ele continuou com o propósito de falar para todas as pessoas, né? As escamas dos olhos deles saíram, né? Os olhos dele foram abertos. E a partir desse momento, ele foi fazer o que Deus queria que ele fizesse, que era pregar o evangelho em todo e qualquer lugar. E Deus sabe, assim, sabia do coração de Paulo, né? Apesar dele ter sido lá atrás, né? O que ele fez lá atrás, mas Deus não condenou. Não olhou o que ele fez. A partir do momento que ele aceitou Jesus, que ele se batizou, que ele mudou a vida dele, ele passou a ser uma nova criatura. E essa nova criatura para poder fazer a vontade de Deus, né? Então, todos nós já passamos por isso, o nosso passado, né? De fazer coisas que não agradaram a Deus. Mas hoje nós estamos aqui para a gente poder estar falando de Jesus a toda criatura, né? Então todos nós temos um propósito, todos nós podemos falar também, todos nós podemos abrir a nossa boca, assim como Paulo fez, ó. Paulo ele reconheceu esse impacto das palavras dele, né? E o quanto que as pessoas precisavam ouvir e quanto que essa palavra tinha que ser propagada, tinha que ser falada, né? Hoje nós temos o evangelho pregado a todos do mundo, né? Por quê? Porque tivemos uma pessoa, né, com altivez, com sabedoria mesmo para poder levar essa palavra. Se fosse outro que tivesse acontecido isso, né, de repente não poderia, de repente não teria chegado a tantos lugares, né? Mas Paulo era um romano, né? Uma pessoa que foi educado por Gamaliel, né, por pessoas que sabiam das leis, né? Então, Deus sabe fazer as coisas certas, né? E falando em propagar, assim, né, em falar a mensagem de Deus, a gente viu que esse carnaval, né, foi realmente diferente, né?
Deus, ele, através de pessoas, né, como a Baby Consuelo, né, falou a palavra em pleno trio elétrico, né? A Baby falou o que Deus mandou, né? Ela ouviu a voz de Deus e ela simplesmente, ó, não teve medo. Ela jogou ali e falou mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada a todo e qualquer, a todas as criaturas, né? Todas as pessoas. E naquele carnaval ali com milhões de pessoas ali, eles precisavam ouvir que Jesus está voltando, né? Que vai vir um arrebatamento e para as pessoas procurarem Jesus enquanto se pode achar. Então essa foi a mensagem, né, que Deus queria que ficasse ecoando ali naquele carnaval ali, para as pessoas ter um pouquinho, né, de temor. Eu acho que a Baby Consuelo, muita gente criticando, julgando, o que que ela estava fazendo ali? Não interessa, né? Deus usa os loucos, né, para confundir os sábios. Eu acho que é essa. Então, assim, a gente vê como ela foi corajosa, né? Outra pessoa não teria essa coragem de, em pleno trio elétrico, parar a Ivete lá e falar que Jesus está voltando, né? Que vai vir para abrir os olhos das pessoas. Então, assim como Paulo ali, ó, eu acho que a Baby ali foi usada por Deus. E ela teve coragem, ela teve altivez, né? Ela foi, como se diz, ela foi corajosa mesmo, né? De falar que Jesus está voltando, para as pessoas se prepararem, que vai vir um arrebatamento, que vai vir um apocalipse. E muita gente, através da vida dela, teve temor. Na hora que eu ouvi aquilo, eu me arrepiei toda. Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, Deus usa, Deus usa os loucos para confundir os sábios mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Fravinho, eu só queria auxiliar aqui de como é importante a gente entender a divisão, né? Uhum, A nossa história comum, normal, ela é dividida em AC e DC, né? Antes de uhum, Cristo e depois de Cristo. Sempre há essa citação na história secular. É interessante a gente entender que a nossa vida também é assim. Como Paulo testemunha que a vida dele foi assim, a nossa também. Antes de Cristo nós éramos uma pessoa e depois de Cristo a nossa mentalidade sofreu uma metanoia. Nós fomos transformados, nós somos outra pessoa. É interessante a gente ver alguns exemplos, mas principalmente se você recordar João 3, onde conta ali a história de, de um judeu que subiu numa árvore para ver Jesus uhum, e teve um encontro com ele. E o Senhor Jesus, no final, depois das palavras dele mesmo, que decidiu transformar a sua vida, repondo tudo, o Senhor falou: hoje chegou salvação nessa casa. Né? Que é a história de Nicodemos. Está lá em João 3. É isso que acontece na nossa vida, que aconteceu, que tem que acontecer e que o Senhor nos chama a testemunhar. Né? Quando, quando Ananias ele confronta Paulo aí, fala com Paulo, como você citou várias vezes, é justamente o que Paulo é chamado. Ele é chamado agora a testemunhar perante os gentios, perante os gregos, mas testemunhar o que anteriormente ele fazia, o que agora ele faz, iria fazer através de Jesus. E
E é isso que nós temos que fazer. É muito interessante como sempre a palavra de Deus está nos mostrando, né? Que nós somos chamados à santificação e somos chamados ao serviço, né? Nós não somos chamados para ficar quietinho, caladinho no nosso cantinho, só ouvindo. Não, nós somos chamados para falar, para sermos sal, para sermos luz, para fazermos a diferença. E isso é importante a gente entender e atender, né? Paulo foi, né? Paulo não chegou aí e pediu primeiro para o comandante para que ele pudesse falar, acalmou o povo e conseguiu falar, ou seja, ele testemunhou. E mesmo testemunhando dessa forma, ele teve ali os contrários, né? Ou seja, ele teve oposição. Mas mesmo diante de oposição, que isso acontece com você, acontece comigo, vai acontecer com cada um de nós, mesmo diante das oposições, nós precisamos permanecer firmes na nossa fé, assim como Paulo permaneceu, né? E testemunhar com ousadia. Testemunhar com ousadia, porque é importante a gente entender que em toda e qualquer circunstância, nós somos chamados a testemunhar. E que bom que o Senhor usa coisas loucas, né? Como você mesmo testemunhou. Eu não vi a fala dessa menina, da cantora aí, porque eu dou uma desligada de TV, principalmente nessa época. Mas que bom que Deus usa as coisas loucas, né? Ele usou alguém que já foi uma grande puxadora de carnaval, acredito, para agora falar sobre ele. Como no passado, Paulo era um grande perseguidor dos judeus e agora estava testemunhando aos judeus. Que o Senhor nos, nos ajude a ter essa intrepidez, né? A sempre que houver a oportunidade, mesmo diante de oposição, mesmo diante de perseguição, mesmo sabendo que nós, né, não somos muitas das vezes bem aceitos ali, mas a gente aproveitar a oportunidade para falar da transformação que só Jesus faz na nossa vida, né? Ou seja, ele divide, né, antes e depois. Ele está voltando, os sinais cada vez estão mais claros e a gente precisa viver, não apenas aguardando, né, mas ansiando, né, a chegada da volta de Cristo, porque com certeza fará toda a diferença, né? Imagine você cessar toda a dor, cessar toda a ansiedade, cessar toda a tristeza. A volta de Cristo, nós seremos, né, transformados, né? Iremos com Ele, estaremos com Ele. Isso, isso vale, isso vale toda e qualquer oposição que a gente tenha, né? Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos ousadia e intrepidez, como Paulo teve, né, e como ele está nos ensinando a ter. Obrigado, irmã. Amém, glória a Deus. Pois é, Deus usa pessoas, né, de diversas origens, diversas habilidades, né, para cumprir os propósitos deles. Amém. Pode orar aí, Cleide, para a gente finalizar? Pode orar, amada? Pode. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela leitura, Senhor, e pela meditação na Tua palavra. E que assim, Senhor, seja o nosso dia,
que o meditar da tua palavra esteja no nosso coração, invada a nossa alma, nosso espírito, que nos guie. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos pegue pela mão e nos guie realmente, porque nós somos como que perdidos nesta terra. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor nos salvou. E precisamos da tua segurança, Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos livre de todo o mal, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6. E o Senhor disse: entra no teu secreto e fala ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, te abençoará. Pai, que nós venhamos ter o nosso secreto com o Senhor todos os dias, como nós nos alimentamos, Senhor, do pão para fortalecer, Senhor, o nosso corpo, que nós venhamos alimentar, Pai. Ó Deus, o nosso espírito, que ele esteja conectado com o teu espírito, para que ele governe sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, e que nós venhamos colocar, imprimir nas nossas vidas, Deus, que sem Bíblia, sem café, como dizem, no Bible, no coffee. Senhor, em nome de Jesus, que nós realmente venhamos ter isso em nós, que sem a tua palavra, nós também não nos alimentaremos. Se nós seguirmos assim, nós com certeza procuraremos mais de ti, por mais de ti, porque na verdade o Senhor é o tudo nas nossas vidas, e nós te agradecemos, Deus, te agradecemos, ó Pai, e queremos estar sim impactados com a tua palavra, impactados com o teu reino, comprometidos com o teu reino, para que nós venhamos poder, Senhor, com garra, com fé, com alegria, te servir e proclamar o teu reino às vidas, proclamar o teu reino nas nossas famílias. Nós profetizamos sempre, eu e a minha casa servimos o Senhor. E benditos são aqueles que realmente têm as suas casas servindo ao Senhor já no hoje. Ah, Deus, durante muitos anos eu e a minha casa servimos ao Senhor no presente. Hoje em dia já não está tanto assim, porque na minha casa eu e meu esposo nós servimos ao Senhor, mas nossos filhos já não estão tão assim. Mas eu creio, Pai, eu creio que o Senhor há de os trazer de volta para a tua presença. E assim eu clamo por cada filho, Deus, de cada família que está longe. Cada filho, Deus, quer seja adolescentes, jovens, adultos, que eles voltem a Ti e que o Senhor realmente use, Senhor, use outras famílias para os trazer de volta. Use, Senhor, famílias para serem referência nesta nação. Que o Senhor venha, Pai, levantar o Teu povo com graça, com alegria, com fé, até mesmo usando da modernidade, Pai, para falar a outros. Peço nesta hora, Senhor, que o Senhor cure os enfermos, traga libertação àqueles que precisam ser libertos, que o Senhor venha quebrar cadeias, Pai, romper, Senhor, romper o que deve ser rompido, Senhor. Peço, Senhor, que dê ordem aos seus anjos para nos proteger ao longo desse dia, Pai. E ao terminar essa semana, Senhor, que o Senhor venha repreender o maligno. Deus, em nome de Jesus, venha despertar o teu povo, Pai. Venha visitar, Deus, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos entes queridos. Venha visitar, Senhor, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, Senhor, os povos deste mundo. Venha trazer salvação, Pai, e que nós venhamos ser encontrados prontos no dia da tua vinda. Venha, Senhor, que nós venhamos ouvir do Senhor: entrai, benditos do meu Pai. Vinde, amados, que nós possamos ouvir isso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia para todos. Bom dia.